Tem gente gastando fortunas em SUV zero porque simplesmente não sabe o que o mercado de usados esconde. Enquanto isso, quem conhece o jogo compra um carro melhor, mais equipado, por um preço que não compromete o orçamento. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 SUVs usados que entregam custo-benefício real. E eu já aviso, o último da lista vai te fazer pensar 2 vezes antes de bater o martelo na sua próxima compra. Olha, vou começar pelo mais seguro da lista. E quando eu falo seguro, não estou falando só de airbag. Estou falando de segurança financeira, de previsibilidade, de saber que o carro que você comprou hoje você vai conseguir vender amanhã sem tomar um tombo absurdo. O Honda HR-V usado é exatamente isso. Ele não é o mais barato, não é o mais potente, não tem o maior porta-malas da categoria, mas ele é, na minha visão, o SUV compacto usado mais inteligente para quem quer entrar no segmento sem enrolar o próprio pescoço. Pensa comigo, você paga entre 81 e 131 mil reais num HR-V de 2016 a 2021. E do outro lado dessa equação, você tem uma das melhores taxas de revenda do segmento inteiro. Isso não é pouca coisa. Isso significa que, se sua vida mudar, se você precisar trocar de carro, se surgir uma oportunidade melhor, você não vai ficar preso num ativo que derrete de valor. O HR-V segura o preço, e isso, convenhamos, é uma vantagem que muita gente ignora na hora de comprar. O motor é um 1.8 flex aspirado com cerca de 139 cavalos no álculo e parceria com o câmbio CVT. Na prática do dia a dia urbano, ele é suave, silencioso e fácil de lidar. O consumo roda em torno de 11 km por litro na cidade, com gasolina, o que para um SUV compacto é bastante razoável. Mas o que eu mais gosto nesse carro é o que fica por baixo do capô de fama. A mecânica é amplamente conhecida no Brasil. Qualquer mecânico decente já trabalhou com ela, e as peças, apesar de não serem as mais baratas do mundo, têm boa disponibilidade em todo o país. Agora, o que você precisa checar antes de fechar negócio? Primeiro, o histórico de revisões. CVT sem manutenção adequada é uma armadilha financeira que pode custar caro. Segundo, suspensão. Terceiro, o ar-condicionado. E sempre, sempre, mande fazer um laudo cautelar. Um erro clássico é pular essa etapa para economizar R$ 500 e acabar descobrindo depois um problema que vai custar 10 vezes mais. Não faça isso. O HR-V tem os bancos Magic Seat, que permitem configurações diferentes no interior. Câmera de ré nas versões mais equipadas, multimídia e controles eletrônicos de tração e estabilidade nas versões automáticas. Para família pequena e uso urbano, ele resolve sem drama. O ponto fraco? O preço de entrada mais alto em relação a concorrentes como o Nissan Kicks. Mas o ponto forte compensa. Quando chegar a hora de vender, você não vai ter dor de cabeça. Alta liquidez tem preço, e nesse caso, o preço vale a pena. Então, se o HR-V é o campeão de revenda, o Toyota RAV4 usado é o campeão da confiança irracional. E olha, eu digo isso com todo respeito, porque existe uma lógica por trás de pagar mais por um Toyota. E essa lógica tem nome: durabilidade. O RAV4, nas versões de 2014 a 2018, entrega um carro de categoria superior, com porta-malas de 547 litros, isso é bem mais que a maioria dos compactos, e uma reputação de resistência que o mercado já consagrou há décadas. O motor é um 2.0 gasolina com 140 cavalos, câmbio CVT e tração dianteira na versão mais comum. Consumo de aproximadamente 9,5 km por litro na cidade, o que é aceitável para um SUV médio. E o preço? Aqui vem o ponto que você precisa entender. O RAV4 usado é inflado. Simples assim. Ele custa de 80 a 118 mil reais, num recorte de 2014 a 2018, o que, num primeiro olhar, parece absurdo para um carro dessa idade. Mas o mercado cobra esse prêmio por uma razão. Esses carros simplesmente não quebram na velocidade dos outros. Eu acho que o RAV4 é para um perfil específico de comprador. Quem não liga de pagar mais, quem quer um SUV que vai aguentar 300, 400 mil quilômetros com manutenção em dia, quem valoriza a previsibilidade acima do custo-benefício imediato, esse cara vai ser feliz com o RAV4. Mas se você está contando centavo, se a diferença de 20 mil reais entre um RAV4 e um Outlander faz diferença real no seu orçamento, você precisa pensar 2 vezes. O que verificar? Histórico de revisões é mandatório. Atenção a vazamentos,
câmbio, suspensão e, ponto importante, corrosão na parte inferior do carro, especialmente em versões mais antigas que já rodaram em cidades litorâneas. E compare o preço com a FIPE antes de sentar para negociar. Tem muito RAV4 sendo vendido acima da tabela, justamente porque o vendedor sabe que a demanda existe. Não caia nessa. Mas e quem quer baixo custo de operação, boa economia de combustível e não está nem aí para performance? Aí a conversa muda completamente. E o nome que aparece na minha lista com naturalidade é o Nissan Kicks. Olha, o Kicks é o SUV da compra sem adrenalina. Você não vai sair da concessionária com aquela sensação de "cara, mandei bem na potência", mas vai sair sabendo que fez uma escolha financeiramente sensata. O motor 1.6 Flex gera 114 cavalos, menos que os rivais, mas o consumo compensa feio. Na cidade, com gasolina, você tira 11,4 km por litro e na estrada passa dos 13 km por litro. Para quem roda muito, isso no fim do mês faz uma diferença bastante concreta no bolso. O câmbio CVT Xtronic da Nissan tem boa reputação quando bem tratado, e o preço no mercado de usados fica entre R$ 76 e R$ 99 mil nas versões de 2017 a 2022, o que é um valor competitivo para a categoria. O Kicks tem uma coisa que a maioria das pessoas não dá valor na hora de comprar e sente falta na hora de dirigir. É leve, fácil de manobrar, silencioso no urbano. Versões mais equipadas vieram com câmera 360 graus, o que é um diferencial real para quem vive na cidade grande. Por outro lado, e eu não vou esconder isso, o desempenho é modesto. Se você precisa de um carro para viagens longas com frequência, subidas pesadas ou uso mais exigente, o Kicks vai te frustrar. O alerta vermelho aqui é o histórico de uso. Kicks de aplicativo ou de locadora são uma armadilha. O câmbio CVT não gosta de abuso, e carro de aplicativo leva uma surra que o mecânico consegue perceber, mas o comprador desavisado não. Peça o histórico, confira o óleo do câmbio, olhe o desgaste dos pneus e da suspensão. Com tudo isso em dia, é um dos SUVs mais baratos de manter na categoria. Agora chegamos num território diferente, porque até aqui eu falei de SUVs compactos, o HR-V, Kicks, RAV4, que se encaixa mais no médio. Mas e quem tem família grande, precisa de espaço de verdade e não quer pagar preço de SUV importado novo? Aí entra o Mitsubishi Outlander. E olha, ele é o tipo de carro que surpreende quem não conhece. Pensa no tamanho do negócio. 715 litros de porta-malas na versão 2.0 de 5 lugares. 7 lugares em versões específicas. Motor 2.0 com 160 cavalos, câmbio CVT e uma série de opcionais que versões mais caras levam de fábrica. Teto solar, bancos em couro, multimídia e o preço. Você encontra Outlanders de 2014 a 2020 numa faixa que vai de R$ 67 a R$ 144 mil, dependendo da versão. Comparado ao tamanho que entrega, é um valor que faz sentido. Mas, e esse mas é grande, o Outlander exige cuidado. Manutenção mais cara que HR-V e Kicks. Peças que, dependendo da sua cidade, podem demorar mais para chegar. E existe uma regra de ouro que eu repito sempre quando falo desse carro. Não compre sem histórico. Um Outlander bem cuidado é uma baita compra. Um Outlander negligenciado é uma dor de cabeça que não acaba. As versões que exigem mais atenção são as com motor V6, tração 4x4 e principalmente a versão PHEV, que tem tecnologia híbrida plug-in. Sem histórico técnico detalhado, comprar um PHEV de segunda mão é literalmente uma aposta. A bateria, os módulos eletrônicos, o sistema de propulsão duplo, tudo isso pode apresentar custo elevadíssimo de reparo se não tiver sido tratado direito pelo dono anterior. Fuja disso sem laudo. Sério. Mas, para a família que entende o jogo, que vai fazer a manutenção em dia e quer espaço de verdade por preço de SUV menor, o Outlander é, na minha visão, uma das compras mais inteligentes que existem no mercado de usados hoje. É o tipo de carro que te dá o dobro de espaço pelo preço de um compacto mais famoso. E então chegamos ao último da lista.
Esse aqui eu deixei por último de propósito, porque ele é o mais incompreendido, o mais ignorado e provavelmente o que vai te surpreender mais. O Mitsubishi ASX usado. Calma, eu sei que você pode estar pensando, ASX, o esquecido, o que saiu de linha, e é exatamente esse o ponto. Porque quando um carro sai de linha, a percepção popular cai. As pessoas ficam com medo, acham que vai faltar peça, que o preço vai afundar, que é um carro sem futuro. Mas para quem sabe o que está comprando, essa percepção cria uma oportunidade de ouro. O ASX perdeu o hype e por isso você compra um carro com motor 2.0 flex, 160 cavalos na gasolina, 170 no etanol, pagando bem menos do que ele valeria se ainda estivesse na linha. Você encontra versões de 2013 a 2022 numa faixa entre 57 e 100 mil reais. E isso é custo-benefício real. E olha o que esse motor entrega. 22 kg de torque com gasolina, 23 com etanol. Comparado ao 1.6 do Kicks, é um nível de resposta completamente diferente. O carro tem presença, tem sustância, tem uma posição de dirigir que te dá uma sensação boa. Versões superiores vieram com teto panorâmico, bancos em couro e câmera de ré. Porta-malas de 415 litros, competitivo com um HRV, e espaço interno bom para 4 adultos. Agora, o ponto que todo mundo pergunta, e as peças? Olha, eu não vou mentir para você, o ASX não tem a rede de suporte do Honda ou do Nissan. Você vai precisar verificar disponibilidade local e, dependendo da cidade, algumas peças específicas podem exigir encomenda. Mas a mecânica é simples, o motor 2.0 aspirado não tem tecnologia exótica, e quem trabalha com Mitsubishi vai conseguir atender. Não é um problema sem solução, é um problema que exige um pouco mais de planejamento. O que checar com atenção? CVT, suspensão traseira, ar-condicionado e acabamento interno, que nas versões mais antigas pode apresentar sinais de desgaste. E claro, laudo cautelar, sempre. Para mim, o ASX é aquele carro que o comprador esperto corre atrás antes que todo mundo perceba o valor que ele tem. Motor 2.0 aspirado, boa potência, versões bem equipadas, preço abaixo do que deveria ser. Enquanto tem gente torrando dinheiro num hatch básico de zero, você pode estar com um ASX que entrega SUV de verdade por menos. Então, resumindo o que eu te mostrei aqui, o HRV é a escolha da revenda garantida, o carro de menor risco do segmento. O RAV4 é para quem quer durabilidade acima de tudo e pode pagar o prêmio Toyota. O Kicks é o campeão de economia, perfeito para quem vive na cidade e odeia posto de gasolina. O Outlander é a escolha da família que precisa de espaço de verdade sem pagar preço de importado novo. E o ASX é a oportunidade que o mercado ainda não viu. Motor 2.0, bom equipamento, preço abaixo do justo. Esses 5 SUVs têm perfis completamente diferentes, mas todos têm uma coisa em comum. Entregam valor real para quem sabe o que procura. O erro que a maioria das pessoas comete é comprar pelo nome ou pelo hype, sem entender o que o carro realmente oferece no dia a dia. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o mercado de usados com outros olhos, deixa o like, porque esse tipo de análise detalhada, que vai além do básico e te mostra o que realmente importa na hora de comprar, só continua existindo com o apoio de quem assiste. E tem muita gente por aí precisando exatamente dessa informação antes de tomar uma decisão errada de 200, 50, 100 mil reais. Compartilha com alguém que está pensando em comprar um SUV agora. E você? Qual desses 5 faz mais sentido para a sua realidade? Comente aqui embaixo, me diz se você já teve algum deles ou se tem dúvida específica sobre algum modelo antes de comprar. Adoro ler esses comentários, porque me ajudam a entender exatamente o que você precisa ver por aqui. O YouTube está recomendando 2 vídeos na tela agora, selecionados especialmente para você. É só clicar em um deles para continuar. Até a próxima!